faz tal coisa na ensino técnico ou profissional, não faz tal coisa no ensino básico. Mas e tem pouco gente que está falando como, bom, não juntei coisas tudo, não articulei eles para poder engrenar, para funcionar, para um sistema funcione. Que nível de reflexão que não tem? E aquilo agora que problema essencial, lá que não tem que levar, qual que potencial imediato de formação de jovens guineenses nesse sistema de ensino superior. Sim. Para ver que, para ver, eles estão abre vagas para alimentação e ensino politécnico que alunos portugueses que também se vai, mas não alunos ali de Palopes também buscar aqui oportunidade e uma oportunidade. Logo eles é precisar de não alunos lá, mas só que não alunos dentro de Palopes chega que dificuldades concretas que esse sistema que está conseguir reagir. Então encomenda um estudo para não perceber qual que problemas de base como é que pode resolver. Na diagnóstico que nós fazemos, não descobri como. Engraçado como é que se dá. E tem a ver com português, matemática, que novas tecnologias, computador, informática e tudo mais. Português, para ver, razões óbvias, não tem deficiências na absorção e na imersão mais complexa. Aquisição progressiva de conhecimento. Exatamente. E tem que se ver antes para se chegar lá. Mas se tem um sistema que na 3 décadas, na 30 anos, e exige precedência, que competências o cara precisa de competências prévias para poder garantir sequência da aprendizagem. Logo, naturalmente, menino, hora que chega na final desse percurso de ensino superior, não tem luz, não tem internet, não tem computadores. Exatamente. Ora que chega num sistema de ensino mais desafiante, que é coisas inatural. Percebi mexer no computador, percebi operações lógicas de matemática básica, percebi de língua, papel língua, e que é literacia e capacidade de ler, interpretar que é com a lei. E capacidade de produzir na escrita um pensamento lógico, exatamente, estrutural. E que um dos alunos, não alunos mais inteligentes, que mais pode ter dificuldade. E quer dizer que uma pessoa superá-la, tem que fazer um trabalho autônomo próprio lá, para poder superar dificuldades de base que no sistema cada. No sistema, na Guintes que está conseguindo sobreviver no sistema educativo de Guiné, até ensino secundário, só, não pode falar, 11% que está conseguindo concluir ensino secundário. Com aproveitamento? Exatamente, com aproveitamento. Então, é capacidade, é oportunidade que não tem no contexto de papel manga de língua e significa como não tem um avanço civilizacional. Quer dizer, como sonhos do mundo, né? Porque língua é poder. Língua é poder. Então, quer dizer como, em termos de educação, a não nunca tive de fazer um conta de subtração de menos A. Não tive de fazer conta de soma. Então, quer dizer como, português e mate. A questão é que português ou crioulo, questão é como que não junta eles para meninos poderem aprender. Mas na fala ali, tem comunidades de que meninos que estão nem crioulo. Condições linguísticas de base de menino, para poder ser o base, para ele poder aprender. Caso só para precisar, a boa apologista de como conteúdos devem ser produzidos nas línguas nativas, ou na crioulo ou na português. Transição e articulação de várias línguas que não tem ali. Se nasce na português, num contexto onde é que o menino está para crioulo, ou língua nativa. Ou só língua nativa. Ou só língua nativa. Não deve ter capacidade de sair de que referente que tem dessa língua para gigantar na português. Nunca deve dar português são sim. Meninos, crianças que estão no sistema escolar, aquisição de conhecimento na outra língua que mandinga. Se ele a priori e tem comunidade que está para pessoa língua nativa. Está para pessoa língua nativa. Mas o sistema tem que ter capacidade para ver, certamente não tem condições de criar que transição. Não tem professores mandinga, não tem condições de, não pode não pensar, não pode criar aqui condições nas salas de aula para poder fazer a transição, mas tem que ser uma decisão de sistema. Ou seja, o que me se fala como a partir do momento que não decide como é que nascer uma metodologia, respeitar ponto de partida do menino para gigantar nesse ponto de chegada, não pode exercitar manga de maneiras de fazer, mas primeiro tem que ter que visão, aquilo que não tem que
transmitir. Eu pude perguntar, mas como agora que eu não nasci? E preciso, para implementar aqui comunidades, é metodologia concreta de a nós não está produzir informação estatística, nem qualitativa, sobre o funcionamento do nosso sistema, que está permitindo implementar aqui que nós está falando processos de melhoria. Ou seja, toda decisão política, numa estrutura grande, um sistema educativo, e tem que bater, e tem que basear, aliás, na informação de dados concretos, dados então, quer estatísticos. dizer não tem que ter capacidade de monitorizar, ou seja, de acompanhar, e capacidade de avaliar no sistema. O sistema como é que é implementado. E esse é um dos problemas de falta de funcionalidade do sistema, porque nós não está monitorizar, nem não está avaliar. Bom, mas nós não temos escassez de informação que não informa na decisão sobre mudança no sistema. Na manga de comunidades de Guiné-Bissau, comunidades rurais às vezes, ora que vai lá, o toia escola, edifício escola está lá, professor está lá, mas que alunos dentro da escola. Um processo de transmissão de conhecimento e isso não funciona. O que acha como essa questão linguística, é barreira linguística, e tem sido um grande handicap do próprio sistema. Para se aluno estava à escola, professor no papel crioulo, ele coube crioulo, professor no papel português, ele coube português. Então o que é que nós fazemos na escola? E esse é um grande handicap do nosso sistema. Bom, um grande handicap do nosso sistema é como uma revisão de transformação que nós temos na educação. A própria formação de professores está fazendo sim uma visão de transformação. Por isso, formação de novos professores e nunca sei como pode falar na crioula, e harmonizado. Ou seja, aqui que o professor está aprendendo na escola de Buba e que aqui que o professor está aprendendo na escola de Cacheu, no mesmo nível, no mesmo curso. Tem um currículo único para a formação de professores. Tem um currículo único. A autoridade na matéria. Tem um currículo único. E alguém pode me falar como é, mas do ponto de vista prático, existe proatividade, ou seja, alguém está querendo ser conteúdos de acordo com o contexto, e que tem uma visão clara de como a mim se forma professor que é determinado perfil para ir poder servir sistema de determinada maneira, e que tem nem currículo harmonizado ainda para a formação de professores, nem e isso quer dizer como a nós é questões que não coloca e tem a ver com não só não tem informação, mas forma professores que perfil para determinados contextos. Por exemplo, e tem alguns ensaios, e tem uma organização internacional, não é, uma ONG que forma professores só para trabalhar preferencialmente nas zonas rurais. Então, fosse um levantamento de que precisa para um professor poder funcionar numa escola de zona rural. Esse é um experimento, é uma experiência, aliás, de uma visão de como para determinada realidade não precisa de atuar de uma determinada maneira, mas se se alargar a nível do sistema de ensino, e precisa de produzir informação que não implica ou que não alimenta uma decisão para ir poder implementar. Sim. E é cadeia ali que não tem, cadeia de sequência de informação de baixo para riba e de riba para baixo. Outro narrativa que a nosso não está a ouvir como formação de professores e esforço máximo deve ser para alunos de pré-escolar. Lá que o esforço deve concentrado. Não está a falar, não precisa de vai formar professores de pré-primária. O que acabou acha? Bom, e tem manga de correntes teóricas, mas corrente que não está defende e que acha como e mata kibi na não realidade de como a nós nunca tem que pensar em educação suma coisas que está isolado de outro. A nós não tem que conseguir, é como não papel de jubil a partir de quinto andar, de baixo para riba. Não tem que jubil como que pré-escolar, agora quando não toma decisão, não tem que tomar para o sistema tudo. Para jubil, para ver quem que está pensa sistema, tem que pensar como a menino não entra na caule, que 4 anos ou 3 anos, e na procurar só que atingir 23, 24 anos. Como aqui na procurar esse sistema tudo toque chega lá riba. Para bem produzir que modelo de cidadão que me misti para ir alimentar o processo de desenvolvimento da minha própria terra.
Essa que melhor maneira, para a nós na Guiné-Bissau nunca tem tempo para perder. No mundo, ali na África, dar um exemplo, há tempos, há uns anos atrás, em Baigana, numa conferência, num encontro de educação para o século XXI. E foi interessante para os ganeses que querem discutir. E como é que é por moldar esse sistema para ganeses trabalhando em qualquer parte do mundo. E não discutir. Eles é que a cena pensa greve, se o sistema não funciona, se o menino está fora de escola. Não. A cena pensa como um modelo de cidadão que não produzir no sistema. E tem que trabalhar ali na Acre, mas pode trabalhar na Abidjan, e pode trabalhar na Nova York, e pode trabalhar na Dublin, na Lisboa, onde quer que seja. Quer dizer como essa que visão que não tem que ter, né, de como é que no sistema tem que articular para produzir um determinado resultado. Mas se não cai nem erro, para ver esse erro que o manga de bias financiador está levando para ele. Bom, nem momento não pensa só pré-escolar. O que está dedicado para a educação. Manga de bias está falando irrisório, outro está falando que não pode, tendo em conta no PIB, outro está falando não deve fazer um esforço para não vai mais que sim, bolo orçamental para a educação tem que ser o maior bolo no orçamento geral do Estado. Qual que é a boa opinião? Minha opinião, e claro, não tem que aumentar, não deve chegar para uma meta de 18 ou mais por cento. 20. Verdade. Ou 20, e verdade. Aquilo é uma meta que não tem que pensar. Uma questão essencial até é que a percentagem de bolo orçamental. E questão de como que percentagem que não usa para investimento na educação. Para o esquema mental de não autoridades está orientado mais para orçamento para pagar salários. Então, manga de bias, aumento do orçamento, que quer dizer propriamente investimento. A nós não tem que meter na nossa cabeça como para além de não garantir questão de salário, não tem que garantir uma fatia substancial, grande, para investimento na educação. Investimento de sistema. Investimento quer dizer como não tem que construir mais escolas, não tem que construir mais salas, não tem que saber onde é que não compra escola ou onde é que não compra mais salas, não tem que investir na formação de professores de acordo com que exigência do mundo moderno, não tem que modernizar a própria administração de todo o aparelho educativo. Ou seja, esse investimento. E o que não deve de refletir? E que fatia que não usa para investir a nós próprios, na nossa própria educação. Acha como e parece às vezes como e mesma coisa, e que a mesma coisa. E que basta só não falar como bom, não pus só 20% para a educação. Não tem que falar como X% de que não pus e para investir para o desenvolvimento da educação. Com greves que têm existido no sistema do ensino de Guiné-Bissau, e parece um modelo que começou nos anos 90, autogestão de escola. Na minha opinião, a comunidade deve dirigir a escola. Deve participar na gestão de escola e deve dirigir a escola ele próprio. Bom, o que é ideal? Você tem diferença entre participação e envolvimento. Sim. Comunidade, do ponto de vista concreto, que tem nem mandato, nem competências para gerir escola. Gestão de educação é um assunto de Estado. Por razões óbvias. Para o Estado tem interesse de produzir esse modelo de cidadão, por definição teórica. Então, o Estado que tem que gerir essa oferta educativa. Agora, a comunidade tem um papel importante de acompanhar, de contribuir para a escola conseguir cumprir esse papel. O que está acontecendo aqui, né? Que uma coisa interessante, para a comunidade está com a escola, hora que está com a escola. E esse, de ponto de vista de mentalidade, uma coisa interessante, para ver um país é a energia de nossa sociedade civil, de nossas associações, de nossa população em geral, não canalizar para acompanhar o desenvolvimento educativo, mas desenvolvimento educativo tem que ser idealizado e implementado para quem que tem autoridade para fazer. Para concluir a parte, que a minha acredita nele como não tem que reduzir tipologias de escola que não tem nele. E aquilo até queria ruído no nosso sistema. Não tem escola para harmonizar. Não tem que reduzir, não tem que ter, sobretudo, para ver o que é que não tem. Não tem escola pública, não tem escola pública de autogestão. Para ver a escola de autogestão é pública. Sim. Não tem escola comunitária, não tem madraças, não tem privada. E depois não tem ainda um outro que é reconhecido para o Estado, mas está dentro do nosso sistema, que é a escola corânica, que não tem que ter nenhuma decisão
para ver não ter um percentagem grande de meninos que está fazendo percurso na escola corânica, é sair para outros países, mas que está que sabendo onde é que vai e que é aprender e como é que não passa aqueles. E depois que está reconhecido ser valência e competência. Isso é valência, isso é competência. Sim. Ou seja, mesmo que é reconhecido para estádio, não tem que ter uma decisão. O que acha que não tem que fazer? Não tem que ter ensino público. Para a natureza de não Constituição, não tem que garantir tanto como a universalidade. E tem iniciativa privada, sim, tem que permitir quem tem escola privada. Não pode exercitar aqui outros mecanismos de ensino corporativo, tudo mais, mas é isso que tem que acontecer. Escola de autogestão e quê? Escola de autogestão é escola de Estado. Só que com participação do país. Sim. Exatamente. E que lá, e também e tem algumas coisas complicadas para ver às vezes e por aí contra a própria Constituição. Para ver, por exemplo, no ensino básico, a não determina como e tem que ser pelo menos tendencialmente gratuito ou gratuito, não é? E está na própria gratuito, a nós que também reinterpretar. Mas que, ora, quando não pedir com participação, para poder criar um mecanismo para impedir greve, aquilo quer dizer como nós também vai para um caminho de inconstitucionalidade e nós também criar ruído no nosso próprio sistema. A minha acha como não livre reduzir tipologias de escola para não poder gerir de facto naquela ideia de como não tem que produzir modelo de cidadão que não vem alimentar no próprio desenvolvimento. Muito bem. Guiné-Bissau também é conhecido, o sistema educativo de Guiné, greve, toda hora. Toda hora, professores não entrar no sistema, professores contratados, novos ingressos, professores admitidos, mas sempre tem greve. O que é que está passando? O que é que está acontecendo? Bom, esse é de que perguntas difícil de responder para ver a situação de greve na Guiné e crônico e depois e tem manga de razões. Mas que a minha acha é como o sistema educativo de Guiné e maior empregador do Estado. Sim, sim. Funcionários públicos, sim. Setor de educação tem 51% de funcionários públicos e de educação. Por exemplo, agora no papel de diretores de escola de Guiné-Bissau. Sim, sim. Agora no papel de diretores de escola, não no papel de mais de 2.000 postos de trabalho. E esse num país onde a educação está altamente politizado. Então quer dizer como, de ponto de vista de politização ou de politiquice na educação, que manga de gente está fazendo, manga de liderança está fazendo ao longo do tempo, e de hoje a educação suma um cau de colocar gente. Depois não gente. E depois não gente. E ora que outro bem, e tá tira aqui gente que puro para outro gente, e depois seguintes. Exatamente. Mas a mim, nunca fui ninguém. O puri também, alguém pode falar, não, no tempo estou pui. Só que a mim não tinha tempo um papel de concurso público. Se não lembra? Sim, sim, sim. A mim fala que não põe ninguém. Para bem não despolitiza o sistema. A mim fala como não faz concurso público para diretores de escola, não faz concurso para professores, e me fala não faz concurso para diretores regionais. E no ensino superior, me fala como não faz pares, mas ministro cá não cuide ninguém. Ministro não determina só o perfil. Para bia de quê? Para bia e era bem necessário despolitizar o sistema. Para bia de quê? E uma lógica de funcionalidade. Ministro pode mudar todo dia. Aquilo é necessariamente que está afeta o sistema. Mas se muda diretor de escola todo dia, aquilo não afeta o sistema. Para bia de quê? Para bia unidade micro que ser de escola, dimensão micro que ser de escola, tem que ter estabilidade para projetar esse desenvolvimento. A educação que está acontecendo um dia para o outro. Sim. É um processo a longo prazo. Exatamente. Então, que alguém que não gera escola tem que ter uma estabilidade para poder desenvolver esse trabalho e para poder avaliar em função desses resultados, em função de sucesso, qualidade de sucesso, capacidade de gestão e por aí fora. Né? Mas se aquilo não mudar em função a se pertença política, toda hora que alguém puder em função da lógica, e cá não pensa futuro naquele posto. E não pensa como a qualquer momento, a hora que a eleição dá outro resultado, ele está aí por isso aí. Dando uma opinião sobre greves. O que é que não está tendo greves? Então, esse quer dizer que sistema ali. Não está tendo greves para a nós não politizar o sistema.
E de alguma maneira não olha como a educação e um caude de arranjar postos de trabalho. E a hora que não tem perspectiva, manga de bias, a hora que não fosse recrutamento, não te queria ruído no processo de recrutamento. E que ruído? Aqueles que não pagado, aqueles que não pagado, aqueles que contratado, demora na efetivação. Ou seja, que me se mostra como uma greve, com se raiz, bem na politização de recrutamento para o sistema educativo. Se nunca tem variável politização, não recruta em função de necessidades do sistema. E aquilo quer dizer como não recruta em função de perfil de quem diz que pode alimentar o sistema, em função de quantidade que não precisa, e em função de distribuição que não precisa dar. Por exemplo, não dá um exemplo, já que eu falo, o chamado colocado na todo o território de Guiné-Bissau. E aquilo origina quebra uma rede de corrupção que existe na educação. Por exemplo, imaginou Musa Aboy professor, novo ingresso. Colocou o ministério e falou, mandou para Boé. A boca me se vai Boé, é jovem, me se está na praça. Logo, o terreno é a maneira de o colocado no centro de Gabo, na Gabo cidade. Logo, responsável educativo está mandando informação para o ministério. Fala, não, a mim precisa de que professor ali no centro Gabo. Mas, o que está acontecendo aí com que salários que eu recebi? E tem algum X que daqui alguém que decide colocar na Gabo cidade. E esse cria um ruído dentro do sistema, que distribuição de professores é desigual. E tem casos que tem na escola pública. Mas que tem professor? É que tem professor. Em quantidade ou é que tem? É que tem. Por exemplo, não dá um exemplo. Minha primeira missão é ir a Guiné para trabalhar no sistema dele. Para mim, consiga o sistema educativo de Guiné no papel. Mas uma, felizmente, mandado para o interior para trabalhar. Não das caracterizações da escola, vai boa. Chega não tá banca, sutumaca. Chega lá, olha professor na aula na futafula. No início eu pensava e na fazer que coisa de ponte, língua segunda e tudo mais. Eu também chamava para papel que eu percebi que uma pessoa tem dificuldade na papel crioulo. Logo um pontal, mas boi professor. E fala, não, amiga professor. Eu falo, mas é escola de Estado? Fala, mas como acabou que professor uma da aula na escola de Estado? E fala, para mim, alguém mais esclarecido na comunidade. O Estado que está mandando professor para ali. Para mim, tem tudo negociado, politizado na colocação de professores. E a mim acho, e esta queria distúrbio no nível de informação. A nível de funcionários públicos, funcionalismo público, que trabalha para finanças, para pagar, para criar um base harmonizado de funcionários que tem processo de recrutamento. Ou seja, é ruído no processo de recrutamento. Que também tem esse casos de gente que está recrutado para ver uma colocação que às vezes está respeita todo o procedimento. Aquilo que também queria ruído de guintes que não recebi, guintes que não recebi, guintes que está tarde para receber. E que tem um subsídio que está dado para professor que não vai a lugares mais distantes? Gosto tem. Gosto tem que ele não está chamado subsídio de isolamento. Que ele é sim. implementado está em período, que ser o estatuto de carreira docente. Estava na gaveta desde implementado. Implementado e que ele permite, como por falar, e permite aumento substancial de rendimentos de professores. E a mim por falar como na história quase de certeza foi o maior aumento de rendimento de professores. Para 80% de professores e 6 famílias passam e era em termos de início de carreira mais ou menos 80 mil. Depois 80 mil francos. Tem pequeno isolamento, médio isolamento, grande isolamento, não é? E medidas que permite garantir como tudo é precede como educação educação é um caude angaria posto de trabalho e não um caude não põe guintes que realmente é necessário para alimentar o sistema educativo. Portanto, é problema de dinheiro. Problema de organização. E problema de organização. Problema de organização e problema de visão. Sim, porque não estou sempre Banco Mundial dá dinheiro para pagar e que pagar e dívida pagado ou não pagar. E para de pagar salários. Banco Mundial para aí. Que muito gosta de ouvir. É coisa de. Sim, para mim, e acaba para que a função do Estatuto de Carreira Docente prevê um curso complicado.
que nós não havia nenhum problema ali há alguns anos. Para o Estatuto de Carreira Docente, que nós não havia nenhum problema ali há alguns anos. Para o Estatuto de Carreira Docente está previsto como a cada 3 anos. Tem que fazer. Por sorte, poder requerir avaliação. Se avaliação. Se aprovado. Se aprovado. Se tem bom desempenho. Exatamente. E tem que reclassificar. Classificação que significa Aumento salarial. A cada 5 anos, que a classificação é automático. E classificação. Isso significa como progressivamente chegou um momento que nasceram na 370 e tal mil francos CFA mensais. Secretário-geral do Ministério da Educação está recebendo 300 mil. Ou seja, professor mais bem pago, o Estatuto de Carreira Docente acaba implementado só, está bem aqui nível. E quer dizer que menino que entra com 23 anos, jovem que entra com 23 anos naquele período, se procura o sistema, na metade dessa carreira ainda ganha bem naquilo. Se tudo cumprido, e se ele ser um bom professor, ele classificado tudo de forma correta. Mas o que está a acontecer com é processos de reclassificações, não está a pensar nela. Para ver não instabilidades e tudo mais. Dia que não tem um governo estável, é problema, não é bem? Bom, resulta que era um desafio ou era... Não, teste. Mas era para o que não passa. Era para o que não passa. Exatamente. Ou seja, consultor faz uma avaliação e faz... Exatamente. Ou seja, consultor faz uma avaliação e faz uma frição de conhecimento. O que não está falando? Sim. Que não se... Que não se vê. Sim. Exatamente. E vai como não meninos têm deficiência na língua portuguesa. Têm deficiência na matemática. Mas para poder interpretar aquilo, e teve brilhante ideia de falar, bom, não apliquei mesmo prova a professores de meninos. Que está assim neles. Que vai descobrir que na boa parte de casos, professores teve resultado inferior a ser próprios meninos. Então, pera-me que pare. Então, isso quer dizer como e professores têm que se entender. Isso que é para falar como a nós não temos mau professor. Isso quer dizer como não tem um sistema que castana funciona. Que castana zela na produzir professores que qualidade que não precisa dar. E que tem a ver com a inteligência de nós alunos, não formandos. E tem a ver com um sistema que está na providência, que está na garantir qualificação necessária para não necessidade. Yes, pensei poder responder a questão de sabia de quê? Que não tem deficiências na ensino e aprendizagem de língua. Não é? E claro, e tem outros fatores sociológicos, não é? Está provado como para não aprender uma língua, não tem que estar exposto à língua. Ou tem que ir fera naquela língua, ou tem que fazer tudo naquela língua, ou tem que trabalhar naquela língua, ou tem que estudar naquela língua, ou tem que papel naquela língua, na boa família. Pensa naquela língua. Ou seja, quanto mais exposto está a uma língua, mais provável o ouvir que língua. E claro, como não tem, é falta de exposição à língua. Mas, para além disso, não tem um problema grave no ensino da própria língua, na potência, na capacidade de aprender que língua que não fala como é oficial. E esse é um exemplo paradigmático, um exemplo concreto de um problema estrutural que não tem. E tem riscos de Francisco sobrepõe o português no espectro público? E tem risco de não perder capacidade de não competir na nossa própria terra. E mais ao contrário, é que coisa que não papel Bahia. Por exemplo, Senegal, nesse momento, tem cerca de 50 mil ou mais falantes de português. Ou seja, é ouvir português, é saber escrever português e é ter um sistema de ensino mais forte do que de nós. De língua portuguesa. Não só de língua portuguesa. De tudo, desse sistema. Exatamente. E quer dizer como? Imaginemos numa situação onde o mercado não precisa de um engenheiro. Se vê um engenheiro senegalês que tem uma formação de base mais consistente, mas ouve português, e se escrever português. E tem mais vantagem. E tem vantagem em relação a um engenheiro guinense que tem deficiência na aprender se língua oficial. A nós que não tem que pensar como, se não toma cuidado, não perde capacidade de competir na nossa própria terra, para não estar produzir qualificações necessárias para não ser pelo menos competitivo no nosso próprio país. E naquele lado lá, é percebido como Guiné-Bissau é um mercado. E estou olhando já na postos que está disponível na organismos internacionais.
nos vizinhos mata tem a probabilidade de ochal de que a nós. E tem a ver com qualificações, e tem a ver com que está dentro de que mercado. Não é capacidade de adotar política de protecionismo para não proteger também Mas só que no mercado. Só que senão, mas e cá por aí, para a pessoa adotar política de protecionismo, o poder ferir de qualidade, o poder, Diretrizes de não, e a própria qualidade, para ver. Mercado me se um bom engenheiro. Pois é. Mercado me se um bom engenheiro. Mercado que tem preconceito. Mercado me se um bom engenheiro, mas se parece um excelente engenheiro, cobrindo a língua, e não toma lugar, por exemplo. É verdade. Essa que é a questão. Muito bem. Bom, é dar um sinal como no tempo acaba. A conversa está muito bom, muito sábio, mas que eu comecei falando para a ficha. Essa conversa sobre a educação, como como falar, e que é uma verdade científica. Esse é um ponto de vista de um técnico, um apaixonado, um guineense que tem estado na estuda, na tenta compreender essa engrenagem, esse sistema tão complexo que é o sistema educativo de qualquer país. Portanto, tudo que a doutora Inda Costa nos fala ali, e a opinião de um sociólogo, um investigador, um professor. E cada alguém que me esteve falar ali, não, essa é a verdade, essa é a verdade para toda a gente. Não. Então, o que é que me falando para a ficha? A mim que é que me se fala como urgentemente, não tem que ter, não tem que assumir educação como uma causa nacional. Educação não é momento na Guiné e que é só uma questão de desenvolvimento. Educação não é momento na Guiné, é uma questão de soberania. A nós não tem que perceber como não tem que parar tudo e não pensa como a educação e que não deveria investir nela. Não tem um compromisso nacional, não é que não me estilebal, qualquer visão que nós estabelece, qualquer modelo de cidadão que nós tem que produzir. E não sei como a nós tudo não seguir que caminho. Porque se não continuar a usar a educação como um causa de batalha política, um causa de diferença, um causa de manobra de politiquice, não acaba para mexer com a própria soberania. Porque se nunca tem soberania de qualificações, nunca tem independência de verdade. Essa que me se fala como é urgente. Não resgatar, por exemplo, visão de Cabral. Cabral tem boa visão para a educação. Criação de um homem novo. Não pude resgatá-lo. Não queria uma reinterpretação de homem novo e de mulher nova dentro do contexto de modernidade. Muito bem. Obrigado. Bom, obrigado, doutora Inda Costa. Nós esteve ali essa conversa finclin, onde é que não vem papel de educação e sistema de ensino do Noter. Nós, como que não falar um bocado, essa é uma conversa só de um filho de Guiné que dá sua opinião. Uma que não está falando que